Boa tarde, hoje quinta-feira, 7 de novembro de 2013. O Ainda Acontece está começando na tela da Band. 2 pessoas foram presas após roubar restaurante e trocar tiros com a polícia. O Tribunal de Contas da União manda paralisar 7 obras no país, nenhuma no Rio Grande do Norte. Cerca de 200 mil brasileiros desaparecem por ano no Brasil e agora esse número chega a 40%. São crianças. Partido da República marca reunião para decidir rompimento com o governo Rosalba. O governo Dilma tem aprovação de 39% da população em nova rodada de pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. O secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Rogério Marinho, é o meu entrevistado nesta quinta-feira. Agora, no Ainda Acontece. Dois rapazes foram presos e um conseguiu fugir depois de roubar um restaurante e trocar tiros com a polícia nas imediações do shopping Midway Mall. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. O carroceiro Denis Maurício de Lima tem 18 anos. O ajudante de pedreiro Juscelino Venâncio Gomes tem 25. Desempregados, ambos decidiram assaltar um restaurante junto com um comparsa. Foi só falta de dinheiro no bolso de nós e falta de oportunidade, que eu já faz mais de mês que eu venho atrás de um emprego e ninguém não me dá um emprego para eu trabalhar. Aí botei na cabeça eu ia esse moleque aqui e o outro e acabamos fazendo essa tragédia doida aí, que quase dá em morte. Denis, inclusive, disse à polícia que só participou do assalto porque tinha uma dívida com o assaltante que conseguiu fugir. Mesmo porque eu tava devendo 250 ao cara da carroça, o cara me chamou pra ir, né? Eu tive que ir, né? Depois de assaltar o restaurante, os suspeitos fugiram e entraram em um ônibus da linha 50, Serrambi, Santa Catarina. Os policiais militares cercaram o veículo nas imediações do shopping Midway Mall, em Lagoa Nova. Houve troca de tiros com a polícia. Nós não ia assaltar o ônibus não, nós pedimos só pra... Entramos normalmente mesmo. Como usuário? É, só pra se sair de lá mesmo, mas... O motorista não percebeu? Percebeu não, mas... Isso mesmo. O pessoal ficou em pânico dentro do ônibus? Ficou na hora que deram os tiros de lá pra cá. Denis e Juscelino resolveram se entregar. Armado, o outro criminoso entrou no shopping e conseguiu escapar. A violência em Macaíba continua, mesmo depois que a Secretaria de Segurança Pública criou uma força-tarefa para barrar os homicídios na cidade. Na noite de ontem, um duplo assassinato foi registrado na rua Enildo Inácio da Rocha, no conjunto Lagoa das Pedras. As vítimas, identificadas como Josivan Honorato da Silva, o Dão, de 39 anos, e Herbert William Pereira, o Dinho, de 28 anos, estavam jogando dominó em frente a uma residência quando foram mortos. 2 homens chegaram ao local em 2 bicicletas, aproximaram-se das vítimas e atiraram várias vezes. Os disparos atingiram principalmente a cabeça das 2 vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado, mas os 2 estavam mortos quando os paramédicos chegaram. Populares contaram que uma das vítimas tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas, pois era vendedor. Cerca de 200 mil brasileiros desaparecem por ano no Brasil e 40% desse total são crianças. Para tentar diminuir as estatísticas, o Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Promotoria do Rio de Janeiro, querem criar uma rede nacional de desaparecidos, cruzando informações de estados para localizar as vítimas. A reportagem é de Antônio Petrin. Nesta casa simples da Zona Leste de São Paulo, Cíntia ainda guarda as roupas e as fotos de Lucas, desaparecido há mais de 1 ano. Para ela, uma forma de manter a esperança de reencontrá-lo. Eu tenho certeza que meu filho está vivo. Lucas desapareceu quando brincava na frente de casa. Um menor confessou ter matado o menino, na época com 3 anos. A polícia encerrou o caso, mas até hoje o corpo não foi encontrado. Pegaram ele para vender. É o que passa na minha cabeça. Não tem como uma criança de 3 anos desaparecer assim sem deixar rastro nenhum. No Brasil são registrados, em média, 200 mil casos de pessoas desaparecidas por ano. 40% desse total são crianças. Basta um simples vacilo dos pais e elas simplesmente desaparecem na multidão. Muitas vezes, nunca mais são encontradas.
Esse é um dos temas da campanha do Ministério Público de São Paulo, que a partir de agora faz parte do Programa de Localização e Identificação de Pessoas. Criado pela Promotoria do Rio de Janeiro em 2010, o objetivo é montar uma rede nacional de desaparecidos, cruzando informações de vários órgãos públicos e integrada entre os estados. Nós já temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública via boletins de ocorrência. Faremos convênio com o IML, INSS e cartórios de registro civis de pessoas naturais. Hoje o Ministério da Justiça disponibiliza um cadastro nacional para a localização de crianças e adolescentes, sem incluir os casos de adultos, mas as informações estão desatualizadas. Para quem procura um parente, o novo programa é mais uma esperança de encontrar respostas e diminuir uma angústia difícil de explicar. Quando enterramos um filho, vivemos a dor da perda, mas vivemos um luto real. Agora, quando ele desaparece, nós vivemos com a dor da incerteza, de não saber o que aconteceu. É uma dor que te retorce a alma, não tem explicação nenhuma da dor que eu sinto, dói demais. Cuide das suas crianças, cuide de seus parentes queridos. A dor da perda de alguém querido não tem como ser medida. Não consigo e nem quero imaginar. Por isso, cuide dos meus, cuide dos seus. A Câmara Municipal de Natal deve votar hoje o projeto alternativo de passe livre do prefeito Carlos Eduardo Alves. A proposta prevê a gratuidade apenas para os estudantes da rede municipal de ensino que frequentarem a escola. O projeto deve beneficiar cerca de 50 mil alunos ao custo anual de R$2 milhões. 13 emendas foram apresentadas ao projeto do Executivo. Ontem, os vereadores de Natal aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei que trata do plano plurianual. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2013. A Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete principal: incentivos para voos só serão definidos em 2014. O incentivo fiscal, o setor do turismo reivindica para atrair novos voos e passageiros, não deve sair para a alta temporada que se aproxima. Ontem, em visita às obras do novo aeroporto em São Gonçalo do Amarante, que está com mais de 60% das obras concluídas, a governadora Rosalba Ciarline disse considerar mais prudente o incentivo fiscal para voos só seja definido após o início da operação do novo terminal, previsto para abril do próximo ano. A posição da governadora levanta descontentamento do setor turístico. O Novo Jornal diz aqui na manchete principal: passe livre do prefeito vai à votação hoje. Proposta da Prefeitura de gratuidade no transporte para alunos da rede municipal será votada hoje em regime de urgência pelos vereadores sob protesto. A protesto aí da parte de quem estava defendendo uma proposta mais ampla do que esta do prefeito Carlos Eduardo Alves. Essa proposta tende a ser aprovada logo mais à tarde. E nesta quinta-feira, 7 de novembro, o portal de notícias No Minuto destaca: Secretaria Estadual de Saúde vai enviar psicólogos à população de Pedra Preta. O objetivo é tranquilizar a população da cidade, que sofreu vários abalos sísmicos nas últimas semanas. Também serão enviados enfermeiros e educadores físicos. Também é destaque no Minuto: calculadora do cidadão vai ter ferramenta para simular juros de cartão de crédito. Agora é possível simular o custo do financiamento e quantas parcelas serão necessárias para a quitação da dívida quando o cartão não for pago integralmente à vista, aquela história do mínimo, hein? Também é destaque no Minuto: PP e PROS formam um bloco e tem terceira maior bancada na Câmara dos Deputados. Batizado de Agenda Programática, o novo bloco terá a terceira maior bancada da Câmara Federal, com 63 deputados, ficando atrás apenas do PT e do PMDB. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Tribunal de Contas da União manda paralisar 7 obras no país, nenhuma no Rio Grande do Norte. Partido da República marca reunião para decidir rompimento com o governo Rosalba. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A
suspeita de irregularidade pode paralisar obras importantes para o país. O Tribunal de Contas da União recomendou ontem a paralisação de 7 obras e a retenção parcial de recursos para 8 empreendimentos. O Congresso Nacional vai avaliar a conveniência de fazer o bloqueio preventivo dos recursos. A reportagem é de Caian Messina. Festa para inaugurar um trecho da ferrovia que deveria ligar o país de norte a sul. A obra começou há 27 anos, passou por 8 governos e agora é uma das 7 que, para o Tribunal de Contas da União, deveriam ser paralisadas. Em todas foram encontrados indícios graves de irregularidades. Deficiências nos projetos básico e executivo, sobrepreço ou superfaturamento e falhas na fase preparatória da licitação. Tudo isso encareceu as obras em 1 bilhão e 200 milhões de reais. O TCU fiscalizou 136 construções em todo o país. As que deveriam ser paralisadas, segundo o tribunal, são as ferrovias Norte-Sul e Leste-Oeste, esgotamento sanitário em Alagoas, controle de enchentes em Teresina e Vila Olímpica em Parnaíba, além da ponte sobre o Rio Araguaia e a pavimentação de uma rodovia no Rio Grande do Sul. Outras 8 obras tiveram a recomendação de suspensão do repasse de dinheiro, entre elas a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Agora, as recomendações do Tribunal de Contas têm de ser aprovadas aqui pelo Congresso. Como obra parada significa ainda mais prejuízo, o governo diz que trabalha para resolver as irregularidades. Já a oposição lamenta o tempo e o dinheiro perdidos. Se você for buscar na Europa, na Rússia, for buscar nos Estados Unidos, você vai ver que há mais de 100 anos ou até 200 anos tem ferrovias ligando de ponto a ponto. E no Brasil nós continuamos engatinhando com esse rodoviarismo que traz custos, violência nas estradas e muito custo para a produção e para a economia nacional. Olha, essa recomendação do TCU é anual. É como o show de Roberto Carlos no final do ano. Todo ano tem. Uma centena de obras listadas todos os anos. Algumas são recorrentes, aparecem todos os anos. A roubalheira continua todos os anos. No relatório deste ano, 84 obras foram listadas com indícios de irregularidades graves. Os gestores públicos brasileiros precisam tomar vergonha na cara e apresentar o projeto executivo antes de iniciar a obra. O que é que acontece hoje? Os governos, na pressa de apresentar resultados, anunciam obras, apresentam um projeto básico, correm atrás dos recursos, iniciam as obras e só depois vão se preocupar com a execução, com o projeto executivo que deveria ter sido apresentado no início. E descobrem que o buraco é mais embaixo. Uma nova obra surge diante dos olhos dos gestores. Isso é que é verdade. Novos custos, novos aditivos, novas exigências, novos valores que não estavam previstos no projeto básico. Isso sem falar na corrupção. Resultado, as obras param por indícios de irregularidade, como quer o TCU agora. É o custo Brasil que não acaba nunca. E olha que o Congresso Nacional tem pressionado o Tribunal de Contas da União para reduzir a lista das obras. Nesse aspecto, o Brasil continua uma vergonha. O Diretório Estadual do Partido da República marcou reunião para o dia 22 de novembro para decidir de vez a relação política com a gestão da governadora Rosalba Ciarline. Neste dia, o deputado federal João Maia, presidente estadual da legenda, espera reunir os representantes dos núcleos regionais do PR recentemente criados. O PR tem hoje 2 secretários no governo Rosalba, o do Turismo, Renato Fernandes, e a secretária do Trabalho, Habitação e Ação Social, Shirley Targino. Olha, o Partido da República, no Rio Grande do Norte, sinaliza que vai romper com a governadora Rosalba Ciarline. O partido de João Maia vai seguir o mesmo roteiro do principal aliado da legenda, o PMDB do deputado Henrique Eduardo Alves e do ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho. Na última entrevista que me concedeu, no final de outubro, aqui no RN Acontece, o deputado federal João Maia, presidente do Diretório Estadual do PR, estava mais preocupado com os rumos da eleição do próximo ano. O parlamentar se mostrou incomodado com a inércia do PMDB, que não define nada e deixa todo mundo esperando pelas decisões
do deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados e principal protagonista do pleito vindouro. E me disse João Maia naquela ocasião, deixar ou não o governo é o de menos. Nós, do PR, precisamos discutir o que será de 2014. João Maia é o principal nome do Partido da República em qualquer eleição estadual nos dias atuais. Pode ser candidato à reeleição, ele é um dos campeões de voto para deputado federal, de acordo com os números das últimas eleições. Pode ser uma alternativa para o Senado e pode ser também um nome para o governo. Aliás, este é o sonho de João Maia. João Maia já disse que respeita a fila e que o PMDB tem a preferência para o governo no atual momento político. Mas essa preferência não pode ser eternizada. Se Henrique Eduardo Alves ou Garibaldi Filho não se apresentar como opção do PMDB, a fila precisa andar. E João Maia dá a impressão que deseja entrar na disputa por um cargo majoritário. Ele não deu declaração pública neste sentido, mas deixou nas entrelinhas. Depois do dia 22 deste mês, quando o Partido da República vai se reunir para definir se fica ou sai do governo, o PR deverá cobrar mais atitude do PMDB. Olha, o rompimento do PR com o governo deve ser relativizado. Relativizado. Sabe por quê? Porque o partido vai romper, mas vai deixar Shirley Tagino nas setas. Shirley Tagino, que é presidente do PR Mulher, né? E vai deixar lá, o PR vai deixar Shirley no primeiro escalão do governo Rosaldo. Essa história de nome da cota pessoal da governadora, isso é conversa para boi dormir, hein? O PR vai ficar com o pé dentro do governo, mesmo se decidir deixar o governo romper com a governadora. João Maia me disse que se o PR pedisse a Shirley para largar o cargo, ela deixaria. Mas o deputado já avisou que o partido não vai deixar Shirley Tagino nesta saia justa. O governo da presidente Dilma Rousseff tem a aprovação de 39% da população, segundo pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT. O índice é maior que o registrado na pesquisa anterior, de setembro, quando o governo teve avaliação positiva de 38,1%. A avaliação negativa do governo chega a 22,7% dos entrevistados. O desempenho pessoal da presidente Dilma foi avaliado como positivo por 58,8% dos entrevistados. O dado mostra estabilidade em comparação à última pesquisa, quando o percentual foi de 58%. O índice de desaprovação da presidente, esse desempenho pessoal de Dilma, é de 38,9%. A pesquisa encomendada pela CNT ao Instituto MDA mostra que, no caso de candidatura, a presidente Dilma Rousseff tem 18,9% da intenção de voto espontânea. Em seguida, aparecem Lula, o ex-presidente Lula, com 7,5%, Aécio Neves, do PSDB, com 6,7%, e Marina Silva, 5,6%. Na pesquisa espontânea não são apresentadas opções de possíveis candidatos, é bom lembrar. Na intenção de voto estimulada, aquela quando o entrevistador apresenta os nomes, em cenário sugerido pela pesquisa para o primeiro turno das eleições, Dilma Rousseff tem 43,5% da intenção de voto, Aécio Neves, do PSDB, tem 19,3% e Eduardo Campos, 9,5%. Em um segundo cenário apresentado aos entrevistados, Dilma Rousseff tem 40,6% das intenções de voto, Marina Silva 22,6% e Aécio Neves 16,5%. Nesta edição da pesquisa da CNT, foram entrevistadas 2.005 pessoas em 135 municípios de 21 unidades da federação entre os dias 31 e 4 de novembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora as notícias do Jogo Aberto com Gerlane Lima. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores do RN Acontece. Olha,
O palco dos jogos da Copa de 2014 aqui em Natal já está ganhando cores e formas. O estádio Arena das Dunas alcançou a marca de 90,75% de conclusão. Olho na tela. O estádio, que já é considerado um dos mais bonitos do país, recebe os retoques finais na parte interna. Já na parte externa, a Arena das Dunas está na chamada maquiagem. 17 das 20 pétalas metálicas da cobertura estão instaladas e recebendo as telhas metálicas. O gramado, um tapete. Aqui vão pisar grandes nomes do futebol internacional. Ele vem passando por um rigoroso controle de qualidade e em poucos dias estará pronto para uso. A água utilizada na irrigação do estádio é drenada por gravidade para um reservatório e posteriormente reutilizada na própria irrigação. Um trabalho de formiguinha que garante a sustentabilidade da arena. Na arquibancada, as cadeiras em tons de azul começam a dar a cor à Arena das Dunas. E vai ser sentadinho aqui que o natalense vai descobrir um novo jeito de experimentar o futebol. E falando em novas experiências, a Arena recebeu esta semana o primeiro dos telões que serão instalados. A estrutura toda em LED tem 60 metros quadrados, 12 metros de comprimento por 5 metros de altura e fica localizada na extremidade do setor leste, próximo ao centro administrativo. Um pequeno toque de tecnologia ao belo trabalho da arquitetura. E por falar em estádio de Copa do Mundo e futebol, agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol: proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro, aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Actevo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção mesmo com o motor ainda frio. Além disso, a Actevo tem a exclusiva tecnologia Tri-Zone, que permite lubrificação simultânea nas 3 zonas críticas da motocicleta: o motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Actevo para sua moto e tenha proteção completa da partida até a chegada. Você encontra Castrol Actevo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. É com você, Diógenes. No próximo bloco, eu vou entrevistar o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Rogério Marinho. O Rio Grande do Norte está ganhando um parque tecnológico em Macaíba. Eu volto em instantes. O Rio Grande do Norte está ganhando um parque tecnológico. Ele será construído em Macaíba. O complexo vai reunir, no mesmo local, empresas, investidores, universidades, incubadoras, centros de excelência e laboratórios. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Rogério Marinho, é o meu convidado nesta quinta-feira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes e telespectadores aqui do seu programa. O que é que representa para a economia do Rio Grande do Norte a instalação desse parque tecnológico em Macaíba? Olha, o Rio Grande do Norte é líder no país, no Brasil, em energia renovável, principalmente na questão eólica, né? Então, desde 2009, nós estamos pontuando como primeiro colocado no acumulado nos leilões de energia que aconteceram de lá para cá. Então, o Rio Grande do Norte tem 35% a 36% de todos os projetos contratados no país. Ocorre que nesse período nós atraímos para cá, em função das nossas condições climáticas e geográficas, parques para obter essa energia. Nós não conseguimos trazer para cá empresas que fabricam componentes para esse vetor energético, nem tampouco empresas que vão customizar ou tropicalizar ou adaptar essa tecnologia da Europa, da China, dos Estados Unidos, do Canadá para a nossa realidade. E é por conta disso que a gente costuma ver de vez em quando aqueles caminhões carregando aquelas pás, aqueles equipamentos pesados nas estradas aqui perto do estado. Exatamente. Né? Foram fábricas que se instalaram em outros estados da federação, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará. Então o Parque Tecnológico vai fazer com que o Rio Grande do Norte possa, ao mesmo tempo, ter um ambiente, né,
propício para a atração de empresas que querem tropicalizar a sua tecnologia, melhorar este processo tecnológico adaptado às nossas condições, porque quase 100% dessa tecnologia é do hemisfério norte, ou seja, China, África, América do Norte, Canadá e Europa, que não é a mesma condição climática que é o hemisfério sul. Então, essas tecnologias, na hora que entram no Brasil, precisam ser modificadas. Nós precisamos ter um local para certificar essas tecnologias, para que elas possam ser adaptadas à nossa realidade. E vamos ter no mesmo ambiente a academia, que é a Universidade Federal, e as outras universidades, tanto federais como estaduais, como privadas, que estão sendo convidadas. O CTGás, que vai ser a âncora desse empreendimento, com um projeto de 32 milhões de reais, aprovado no BNDES, com parceria com a Petrobras, na área de certificação. Empresas privadas, capitaneadas pela Abeólica, que é a Associação Brasileira de Empresas Ligadas ao Setor Eólico, numa área de 125 hectares, lá no campus universitário de Jundiaí, ali em Macaíba. Já houve a formalização do pedido por parte do governo do estado e o acerto com a reitora, com o pró-reitor, dentro do nosso Conselho Estadual de Tecnologia, que é o CONECIT, porque isso há 8 meses vem sendo discutido entre a universidade e a SEDEC. Pra você ter uma ideia, só o termo de referência que vai propiciar a contratação da consultoria foram 6 meses para ser trabalhado, de acordo com as especificações e exigências do Banco Mundial. Porque nesse tipo de coisa não cabe o amadorismo, né, secretário? Não, até porque a ideia é sustentabilidade. Então, eu estava ali escutando aqui no bloco anterior, quando você fazia uma crítica pertinente à forma como as obras públicas têm se instalado no país. A falta do projeto executivo, a falta do planejamento prévio, ou até se aquele projeto tem alguma coisa com a realidade atual, se aquilo vai ter serventia realmente. Então, esse projeto, ele tem o recurso assegurado, que é o recurso do Banco Mundial através do RN Sustentável, né? Tem o dinheiro tanto para consultoria como para infraestrutura. O termo de referência foi construído levando em consideração a concepção do plano do parque, o modelo de governança em função da sustentabilidade, os projetos executivos que você falava anteriormente e até os projetos ambientais, passando pelo licenciamento, o que vai nos permitir muita agilidade na posterior contratação das obras de infraestrutura. E o mais importante, se unir academia, poder público e poder privado no mesmo ambiente. Qual o total do investimento, secretário? Olha, nós estamos imaginando aí, isso vai ser fornecido de forma definitiva pela consultoria, alguma coisa como 45 milhões de reais para infraestrutura e consultoria. A infraestrutura é cabeamento óptico, urbanização de lotes, construção de áreas para incubação de empresas, laboratórios, campos de teste, né, nesta área que deverá ser doado e incomodado pela universidade e após passar pelo seu conselho. Além disso, só esse projeto âncora do CTGás são mais 32 milhões de reais. Então, dessa forma, nós vamos fechar o ciclo econômico da energia renovável. É importante lembrar aos nossos telespectadores que existem mais de 80 parques tecnológicos no país. Só 6 estão no Nordeste. Só 4 estão em operação. E nenhum deles tem o viés da energia renovável. Então, nós estamos nos antecipando. É a nossa vocação no momento, né, secretário? Nós estamos nos antecipando a essa necessidade que o país tem, em função, inclusive, da regulamentação do setor, no caso da energia solar, que começou em 2012 com a microgeração. Então, hoje o cidadão pode produzir na sua residência energia e o excedente jogar na rede e ter uma compensação na sua conta de energia. E este ano o governo faz, pela primeira vez, leilão para a compra de energia, levando em consideração a energia solar. Então, esse vai ser um processo que vai explodir no país e 93% do nosso território está no semiárido brasileiro. Além da energia renovável, gás, eólica, o parque também poderá abrigar outros projetos? Não, a ideia é energia. A ideia é voltado, o perfil para energia e energia renovável. Porque esse é um filão e é importante que nós tenhamos essa possibilidade de nos especializarmos, até para que seja criado um ambiente propício para essa atividade, que, para você ter uma ideia, hoje representa 12% da matriz energética brasileira, mas se espera que até 2020 chegue a 10%. Eu estou falando de 2 mil megawatts ano acrescido ao setor, o que vai significar, sem dúvida nenhuma, uma grande
grande possibilidade de agregação de valor a esse commodity, com a geração de emprego, de oportunidade de trabalho, de incubação de empresas locais e de atração de grandes players nacionais que virão aqui fazer inovação tecnológica. E é neste ambiente do Parque Tecnológico que a empresa espanhola vai se instalar aqui no estado? Né? A Axioma, como foi informado pelo governo recentemente? Não, essa empresa vai se instalar, me parece que em Areia Branca, próximo a Parques, que é a Voltalia, que é uma das empresas ganhadoras de parques tecnológicos, de parques de eólicos aqui no estado, fez um contrato com a Axioma. A Axioma é uma das maiores empresas do mundo na área de construção de torres de eólica. Mas nós temos, até o final desse mês de novembro, provavelmente grandes possibilidades de anunciar mais duas empresas. Mais duas empresas. Deixa só ultimar as negociações, o que seria, inclusive, notícias alvissareiras para o Estado, porque nós passamos 5 ou 6 anos aí sem conseguir trazer empresas que são fabricantes de equipamentos para eólica. E a Axioma, então, vai se instalar em Areia Branca, não dentro do parque. Desse ambiente aí do Parque Tecnológico, que é bom também, porque é sinal... Dá espaço para as demais. Para as demais. A Axioma que tem sua fábrica, se eu não me engano, na Bahia. Tem uma fábrica de nacelles e de aerogeradores, então fará uma aqui de torre de concreto. É isso. E as obras do Parque Tecnológico já começam agora? A ideia é a seguinte, até de uma forma cronológica, né? O termo de referência foi elaborado, o processo de habilitação da empresa que fará a consultoria do plano de governança, da modelagem do parque, dos projetos executivos, já foi publicado no Diário Oficial da União e também do Estado do Rio Grande do Norte. Dia 1º de novembro foi o primeiro prazo. O Banco Mundial estabelece que só fecha na segunda vez, na primeira vez só se tiver 5 empresas, teve 2. Então está reaprazado, me parece, para 22 ou 23 de novembro deste mês. O processo licitatório se encerra no final do mês de novembro. São 6 meses para a consultoria contratada apresentar o escopo do projeto dentro do que eu falei anteriormente. Após esses 6 meses, mais 5 ou 6 meses para se contratar o projeto de infraestrutura, e as obras do parque devem se iniciar no primeiro trimestre de 2015. Nós esperamos que em meados de 2015 os primeiros inquilinos já estejam no parque, porque, por exemplo, o projeto do CTGás não vai esperar a infraestrutura estar pronta. Tá? Então, na hora que a definição da área e a consolidação desse comodato foi estabelecida entre a universidade e o governo do estado, o próprio CTGás vai correr em paralelo dentro da concepção do projeto e ocupar a sua área, independente da confecção da estrutura como um todo. Esse projeto, de ordem rapidamente, é exemplo de outros projetos que tem início, meio e fim, e tem a preocupação da sustentabilidade e da governança corporativa, fora do estigma dos governos ou do cronograma de governo de ocasião. Eles têm um prazo de maturação. Tá? Não adianta a gente dizer que vamos fazer amanhã. Não, agora se você não planejar, certamente não acontecerá. E isso é irreversível, porque há a localização, há o recurso e há a oportunidade e a sinergia entre o público, o privado e as academias. A gente não corre o risco dessa obra ficar no papel, não. Não, no papel não. Porque, não. A gente vê muito governo lançar programas, projetos e ficar no papel. Isso não vai ocorrer. Exatamente pelos motivos que eu elenquei aqui, esse é um projeto irreversível. É isso aí. O senhor falou em área, ocupação de área, e é um projeto que tem a sua digital também, como parlamentar, o Metrópole Digital. Como é que está a ideia de criar uma área, expandir o Metrópole Digital ali para do Exército? Bem, quem está capitaneando hoje o processo é Ivonildo Rego, com muito brilhantismo, muita competência. Ele esteve aqui comigo e até fez referência a isso. Que foi o reitor da universidade e hoje preside o Instituto. E fez referência ao seu esforço, ao seu trabalho. Então hoje, Ivonildo, ele tem feito tratativas junto ao Exército Brasileiro. Ele me informou na semana passada, estava em Pau dos Ferros quando choveu 110 milímetros, né? Ele, como bom pauferrense, foi lá tomar um banho de chuva, né? E que até o final do mês essas tratativas estarão concluídas, e a ideia é uma área de mais de 10 hectares ali no entorno do parque, na área onde é o Batalhão de Engenharia de Construção, delimitada geograficamente para se estabelecer empresas que seriam desincubadas do Metrópole Digital. Aí seria um parque tecnológico na área de software. Até porque a área para uma empresa de software é muito menor do que uma área para um campo de prova de uma torre de eólica que tem 140 metros de altura, né? Painéis fotovoltaicos precisa de uma área muito mais extensa para verificar a questão da incidência solar.
militares dentro da área do Exército. Isso. Então nós teríamos aí o segundo parque tecnológico do estado. Eu acho que há outras experiências também, por exemplo, em Bahia Formosa, nós recebemos um grupo polonês que comprou aquela Mata Estrela, que é o maior grupo de mídia da Polônia, é o Roberto Marinho lá da Polônia, né, que estão com um projeto junto com a BioRio, que é hoje o maior parque de biotecnologia do país, que fica na Ilha do Fundão, lá na Ilha do Governador, naquela região do Rio de Janeiro. E eles pretendem lançar nos próximos 5 ou 6 meses um parque voltado à biotecnologia e à vida marinha, e alguma coisa também em energia na área de eólica. Nós temos também uma outra experiência em Caraúbas, capitaneada pela UFESA e pela Prefeitura de Caraúbas, uma área que já está definida e foi apropriada pelo município de Caraúbas, e já está dentro do escopo da UFESA, que é a Universidade do Semiárido, né, de se trabalhar lá a área de aplicativos e também de petróleo e gás em função daquela região ali de Mossoró, então nós estamos aí vivendo um momento rico nessa área de tecnologia, né, nessa área de inovação tecnológica, que é o que agrega empregos de alto valor ao estado. E com o anúncio do Parque Tecnológico Macaíba, o senhor encerra a sua temporada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O senhor que já, até aqui nesse programa, já até comunicou que pretende agora se dedicar à sua candidatura a deputado federal, é isso? Olha, a nossa ideia é até o final do ano terminarmos a nossa ação dentro da administração, até porque entramos em 14 de dezembro do ano passado e nós somos eu sou candidato a deputado federal pelo PSDB. Há um prazo de compatibilização que é o mês de abril, como eu tenho inclusive o curso parte cedo, né? Eu preciso fazer um trabalho talvez diferente dos outros, né? A partir do mês de janeiro a minha ideia é percorrer o estado, reorganizar a nossa estrutura para que nós possamos ter competitividade por ocasião da eleição. Nós temos algumas outras atividades que estão sendo desenvolvidas. Ontem inclusive eu estive em Caicó, numa reunião de trabalho do Prosertão, visitando inclusive as facções que já estão funcionando em São José da Bonita, né? São José tinha ali Caicó, e Jardim do Siridó. No dia 21 agora estaremos visitando Parelhas, Acari e Cerro Corá, unidades que já estão dentro do processo do Prosertão, visitando as turmas que estão sendo treinadas pelo Senai. Fizemos um dia de trabalho com o Banco do Nordeste, com o IFRN, com o Sebrae, com o Senai, mais de 40 faccionistas. Fizemos um trabalho a semana passada da atração de um grupo que virá no dia 14, que vai fazer aqui no estado a maior fábrica de porcelana seca, que é o Grupo Elizabeth, que está na Paraíba, vai estar lá em Bahia Formosa. Dia 14 vai estar com a governadora, estando um termo de compromisso para iniciar as obras em breve. Tivemos hoje a visita, inclusive, de um grupo indiano que está interessado em fábrica de cimento aqui no estado do Rio Grande do Norte. E até o final do mês de novembro teremos outras novidades. Então, temos até o final do ano para trazermos algumas novidades boas ainda na área de desenvolvimento econômico do estado. Mas o senhor está já em processo de tomar suas ações. É um ano, né? Nós estamos premidos aí pela circunstância da própria legislação, que pede a descompatibilização 6 meses antes. E no nosso caso especial, como eu coloquei anteriormente, é uma necessidade de antecipar um pouco esse cronograma, até para ajudarmos a nossa campanha, né? O PSDB já tem posição formada para o ano que vem, em termos de coligação? Já está atrelada ao Democratas? Nós temos uma relação e uma parceria com os Democratas a nível nacional, né? O partido que tem, junto com o PS, né, uma relação mais estreita com o PSDB a nível nacional e com a candidatura do senador Aécio Neves à presidência da República. Agora, é fato também que o quadro que se apresenta no próximo ano no estado, nem uma pitonisa pode adivinhar o que é que vai acontecer, né? Nem a candidatura à reeleição da governadora? Não, ela inclusive tem dito que não é o momento de fazer essa declaração. Mas assim, o PSDB já teria um processo de atrelamento no caso de candidatura à reeleição de Rosalba? Há uma relação nacional, vamos aguardar a definição da governadora, né? Ela está colocando que não é esse o momento de discutir. Então nós que seríamos a consequência da definição dela não podemos nos antecipar. E no quadro nacional, o senhor viu aí os números da nova pesquisa CNT, o que é que achou? Eduardo Campos no jogo atrapalha Aécio? Não, eu acho que houve uma oxigenada no quadro político, né?
Está claro, inclusive, pelo cenário mais provável, que Aécio, Aécio e Eduardo, que os dois juntos têm 30%, ela tem 43%, se subtrair 7 pontos já dá um empate. O senhor vislumbra um segundo turno aí? Não, haverá um segundo turno, inexoravelmente. Lula, no auge da sua popularidade, teve que disputar 2 eleições no segundo turno. Então, haverá um segundo turno e a gente vai ter a oportunidade de discutir melhor aí a conjuntura nacional e até há fatos novos, como, por exemplo, a questão dos protestos que aconteceram, que impactou fortemente na popularidade da Presidente da República, né, que beirava 60%. Mas ela recuperou, ela deu uma recuperada. Faltam quase 30 pontos para recuperar o que ela tinha antes dos protestos. Eram 58 ou 59, está em 38, né, 39%. Então, isso tudo tem que se levar em consideração. É um sentimento difuso de insatisfação e que, de alguma maneira, as candidaturas que se apresentam como alternativa têm que tentar canalizar e dizer qual é o rumo. É isso aí. Eu conversei com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Rogério Marinho. Obrigado, Rogério, por sua presença. Obrigado aqui a você no nosso pelo programa. Espaço, né? Parabéns pelo programa, pela diversidade dele e pelo fato de ele ser um informativo com opinião, que é raro. Boa sorte nos seus projetos. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço hoje para o jornalista Ledson França, um abraço para a secretária do Planejamento, Virgínia Ferreira, e um abraço para a advogada Nízia Costa. Turma que acompanha nosso noticiário, obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Fica a programação da emissora. Até amanhã.